Olá, minhas amadas, bem-vindas! Hoje, no nosso encontro, na nossa explanação de número 23 aqui do ano de 2024, vamos conversar sobre Marcos 11, o capítulo todo, e um pedacinho, provavelmente, do 12, tá bom? Bora lá começar? Vamos lá então, minhas amadas. Eu geralmente deixo tudo recortado, o arquivo, né? Esse aqui é o arquivo de julho, apesar de hoje ser dia 30 de junho. Ele tem um tema música. Então tem várias partituras e muita coisa bonita. Claro, quando vocês forem imprimir, né? Analisem se querem imprimir todas as páginas e tal. Mas geralmente eu recorto já, só que... Como demora um tempo para recortar, dessa vez, por causa que eu preciso gravar mais aulas, né? Eu vou recortando e conversando com vocês. Vai estar disponível a partir de madrugada do dia 30, né? Eu já vou deixar dia 30 disponível para vocês, tá bom? E dia 30 não esqueça que a gente hoje à tarde tem live, que vai ter um sorteio, hein? Quem quiser participar. Mas vamos lá, né? Vamos para Marcos capítulo 11 e ler do versículo 1 ao 11, que fala da entrada de Jesus, aquela entrada triunfal, onde colocaram os ramos, né, na frente dele. Então, vamos lá. A gente viu isso em Mateus 21, então vamos passar rapidamente. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Bom, nessa primeira parte, né, a gente tem ali, então, a essa reverência do ser humano, né, de literalmente, né, louvar a Jesus que estava adentrando ali, né, a cidade. Acho muito bacana que ele teve isso, né, apesar de todas as dificuldades, digamos assim, de ser recebido, né, ele ainda pôde, né, ter, por exemplo, como nesse dia, ser louvado, né. Deixa eu só pegar umas páginas a mais aqui. Deixa eu ver se tem. Essas aqui são. Eu vou usar essas aqui mesmo. A gente decora e usa, né? Pra que vai jogar fora? A gente reutiliza tudo, não é? Aí, claro que é mais ou menos aquela teoria do contexto histórico, né? O que a gente pode trazer para a vida nessa história, né? Nessa colocação, literalmente dar louvor a Jesus hoje, né? Será que a gente louva a presença dele
ao nosso lado como deveríamos, né? Será que a gente lembra dessa presença dele ao nosso lado? Então, as pessoas, os discípulos dele, né, daquela época, tiveram essa oportunidade e aproveitaram, né? Aproveitaram e o louvaram mesmo. Nós temos que, às vezes, pensar se a gente, né, está fazendo aí a nossa parte e louvando a Jesus durante o nosso dia, lembrando, né, agradecendo, né, demonstrando literalmente aí gratidão, né, pelas nossas coisas que nós temos. Falando nisso, aqui nessa página que eu vou fazer, é a página da gratidão, né? Que a proposta é vocês escreverem uma gratidão por dia. E eu queria saber, né, se vocês estão conseguindo fazer isso. Depois me contem aí, se puderem me contar nos comentários ou mandar uma mensagem, né, lá no grupo. Vocês estão conseguindo pensar nas suas gratidões uma por dia? Como é que está isso? Eu vou usar Tá acabando minhas fiquinhas pequenas, não tem mais muita cor, não. Vou usar esse aqui mesmo, para dividir. Então, continuando aí, do 12 ao 19. Jesus, então, vai limpar o templo, entre aspas, né? Purificar. A gente viu também em Mateus 21. Então, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de teu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Nesse relato de Marcos, né, ele fala bem mais calmamente sobre isso, porque no relato de Mateus, ele fala sobre a ira nesse ponto, né? Que na verdade parece até estranho, né? Um ser tão calmo e com tanta paciência como Jesus ir lá e derrubar as mesas e derrubar cadeiras e expulsar as pessoas, né? Mas na verdade ele estava sendo firme, né? Porque o templo é uma casa de oração, né? O templo, as instituições religiosas deveriam ser somente casa de oração, né? A gente não deveria ter ali nenhum tipo de lucros pessoais, né? Claro que a gente entende, que nem hoje em dia, né, que as igrejas e as instituições, né, precisam ter uma forma de se manter, né? Elas elas precisam ganhar de alguma forma, né, dinheiro para pagar água, luz, ter papel higiênico, esse tipo de coisa. Só que isso não deve ser uma obrigação, não deve ser uma coisa lucrativa, né? Ninguém dentro da instituição religiosa deveria obter lucro, né? Acaba sendo
o que Jesus chamou ali de covil, né? Comparou com covil. E Jesus, quando derrubou ali as coisas e expulsou, ele estava sendo firme, né? Em nenhum momento ele estava sendo mau, ele estava sendo firme. Ser firme é diferente de ser mau, né? A gente precisa lembrar disso, porque às vezes a gente está sendo somente firme e alguém vem e nos reclama, né? Ah, porque você isso, você aquilo, né? Então a gente precisa, né, ter um cuidado quando a gente começa a falar sobre isso e lembrar que ser firme é diferente do que ser mal, né? Do que tá fazendo alguma coisa ali por egoísmo, né, por querer algum dinheiro, nada do tipo. Muitas vezes na vida a gente precisa ser firme, né? A gente precisa ser firme, na verdade, o tempo todo, quando a gente realmente quer viver a palavra, né, na vida da gente. Porque muitas vezes vai acontecer, né, de termos ali aquelas pessoas que não nos apoiam, né? Muitas vezes a gente vai ter amigos, familiares, opositores ali, né, que fica difícil. A gente precisa apenas vigiar realmente, né, e seguir adiante. E ser firme quando necessário. Jesus foi firme, né? Ele não se irou por irar-se, né? Ele tinha ali, tecnicamente, né, um bom motivo para aquilo. Deixa eu só pegar um pedaço aqui de fundo, enquanto a gente segue conversando. Deixa eu pegar desse aqui. Então, vamos seguir do versículo 20 ao 26. Vai falar da figueira, né? A gente viu isso também lá em Mateus 21. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenho fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. A gente volta sempre, né, nessa questão da fé, né? A fé transporta montanhas, né? A fé faria aquela montanha ali se jogar ao mar, né? Se nós tivéssemos fé o suficiente. A gente entende, né? Que a gente começa então a duvidar de coisas, principalmente quando são diferentes da lei da física, né? Muitas vezes a gente perde um pouco a fé, né? E aí acaba se perdendo um pouquinho também. Mas o principal, então, que a gente pode trazer para a nossa vida, primeiro, é não deixar a fé esmorecer, né? Ah, tá acontecendo um monte de problema, Deus, Jesus me abandonou. Não, os problemas sempre vão acontecer, né? Não perca a fé. Tá tudo bem, né? Vai ficar tudo bem. Temos que ter, então,
esse discernimento, digamos assim, de que muitas vezes, né, a gente precisa seguir adiante mesmo sofrendo, mesmo com dificuldades, né? Sei que não é fácil, né, gente? Se fosse fácil, a gente não tava aqui estudando, né? Todo santo dia. Mas que a gente não deixe isso para trás, né? Não deixe os problemas e as dificuldades diminuírem a nossa fé. Quanto mais fé a gente tem, né, mais as coisas se resolvem. E detalhe, viu, gente? A gente, às vezes, fica com medo, né? Acha que não vai dar certo. Mas é trabalhar isso na mente. Eu acho que eu posso trazer para vocês o exemplo do Dudu, né? Quando ele foi diagnosticado com câncer do pâncreas e a gente foi ler sobre isso e viu que era muito agressivo, que é muito difícil de alguém sair dessa, eu fiquei desesperada, assim, né? Eu fiquei com medo, né? E abalou a minha fé. Eu digo, como é que vai fazer para sair desse percentual de pessoas que sempre que tem essa que é difícil de curar, digamos assim, esse câncer específico, né? E aí eu tive medo mesmo, só que tive medo, mas não dormi com medo não, entendeu? É aquela coisa, a gente precisa acolher o que sente. Ah, beleza, Senhor, desculpa, eu sei que eu tive medo, mas eu confio em Ti, né? Tá nas Tuas mãos. Ele é um ótimo pai, um ótimo marido, quem sabe tem a possibilidade aí de ele curar realmente, né? Que foi porque descobriu cedo, né? Então, eu também perdi a fé ali na hora do diagnóstico, na hora de pesquisar sobre o assunto e ver que quase ninguém sobrevive. Ah, eu falei, meu Deus, né? Perdi a fé por alguns segundos ali. Mas depois, né? Depois a gente vai lá, né? Se chacoalha, se puxa, que nem diz lá no sul, e repensa, né? Muda o pensamento, né? E trabalha essa nossa fé em nós mesmos. Faz parte da vida da gente a gente até perder um pouco a fé quando está muito cheio de problema, mas precisa sim acolher aquela perca da fé daquele momento e depois, né? Então, não dormir, né? Não permanecer naquilo, né? Tentar de todas as formas deixar para trás. Orar, né? O único jeito melhor de sair dessa situação é literalmente orando, né? Mas vamos lá. A outra coisa muito importante, né, que a gente precisa tirar daqui é a questão do perdão, que Jesus fala ali claramente. Vocês precisam perdoar para que Deus, nosso Pai, que está nos céus, perdoe os seus pecados. A gente primeiro precisa fazer a nossa parte, né? Para depois receber em nós, né, o que a gente gostaria. E geralmente é o inverso, né? A gente quer que os outros, né, façam, perdoem, e a gente não pensa muito que a gente também precisa fazer. Então, perdoar é aquela coisa, a gente até conversou no encontro presencial. Nossa, o encontro presencial do dia 25 de junho foi muito legal. Se vocês não assistiram, vale a pena, viu? A gente aprendeu muito juntos. Mas então, a gente até falou sobre o perdão, né? Perdoar, né? É orar pela pessoa, né? Não ter aquele ódio, aquele rancor. Conseguir pedir a Deus, né? Que abençoe aquela pessoa que nos fez algo de ruim. Só que não quer dizer propriamente dito que é obrigado a voltar a conviver. Quando a gente perdoa, né?
Não é obrigado a conviver também. Mas se a gente perdoou alguém que mora com a gente, eu perdoei meu filho, né? Meu neto, sei lá, meu marido, minha mãe. Então a gente tá morando junto, não tem como não conviver. Aí tem que trabalhar, né? O olhar todo santo dia, orar por aquela pessoa, sem ficar pensando no que a pessoa fez de errado, ter que deixar para trás. Claro que esquecer, ninguém esquece, né? Mas a forma como você pensa é que determina, né? Então, orar pela pessoa que te fez mal, orar por ela, pedir a Deus que ela melhore também. E pedir a Deus forças também, né, para perdoar. Faz parte aí da nossa vida. E só lembrando que não é obrigado a conviver. Não é obrigado. O perdão não envolve isso. Claro que se a gente convive com alguém, temos que trabalhar isso na gente. Mas muitas vezes, né, o perdoar não precisa envolver voltar a conviver, principalmente quando a pessoa que a gente perdoou não mudou, né? Às vezes a gente perdoa uma pessoa e continua a convivência e essa pessoa vai lá e nos faz outro mal de novo. Porque a pessoa não mudou. A gente se esforça em perdoar, mas a outra pessoa não mudou. Então a gente não precisa também ser saco de pancada, né? Deus não fez ninguém para ficar aqui sofrendo, não. Então, às vezes, a gente não deixar de conviver é a melhor coisa que a gente decide fazer. Muitas vezes na vida mesmo, assim. Deixa eu só cortar o 15 para pôr ali. Engraçado, gente, que perdoar também traz saúde, viu? Porque quando a gente não perdoa, a gente tem aquele rancor, aquela raiva, aquela coisa que quando vem à mente a gente fica até com taquicardia, né? Fica nervoso. Isso aí causa doença física na gente, né? Então o perdão, ele é também como se fosse um remédio para o nosso corpo, sabe? Mas vamos continuar. Agora vamos falar de 27 a 33. É Marcos 11, de 27 a 33, onde se fala da autoridade de Jesus. Chegaram novamente a Jerusalém e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu farei uma pergunta. Respondam-me e eu direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Assim, gente, a autoridade de Jesus, ele vinha do céu, né? Totalmente, a gente sabe disso. Vinha de Deus. Ele tinha essa autoridade dada por Deus, mas ele não ficava falando, né? Ele não impunha isso, né? E claro que a gente às vezes pensa assim, mas se ele tivesse se imposto mais sobre, né, os sacerdotes, será que teria funcionado? Não sei, gente. Acho que também obrigar, né? A gente não pode obrigar ninguém a professar nenhuma crença nossa, né?
E se a gente não pode, né, fazer isso hoje, imagina Jesus na época. Na verdade, é o inverso, né? Ele foi um exemplo para nós, que não existe esse negócio de, eu vou converter a minha religião, sabe? A pessoa se converte se ela quiser, se ela escolher fazer aquilo, né? A gente não pode obrigar, eu vou, sei lá, vou obrigar meu marido a participar, a professar da minha religião, lá na minha instituição religiosa, senão eu não vou casar com ele, senão eu vou me separar dele. Tipo assim, isso não existe, gente. A gente não deve, né, nem querer obrigar, né, a ninguém a professar nenhuma religião. A gente não pode obrigar, né, a conversão, digamos assim, de ninguém a nenhuma religião. E tá aí o exemplo de Jesus, né? Que ele também, então, não impunha essa autoridade que ele tinha, mesmo a gente achando que poderia, né? Eu digo, poxa, se ele era Jesus, né? Os outros tinham que ouvi-lo, mas faz parte, né? Fez parte de todo esse ensinamento que veio desde as escrituras antigas e que foi confirmado, né, com a vinda de Jesus. Podia ter sido diferente? Podia, se os homens, né, estivessem com seu coração diferente, mas não foi o que houve na época, né? E a gente só pode hoje, então, aprender com isso e levar no nosso coração, né? Levar, então, hoje que a gente não consegue obrigar ninguém a ser da nossa religião, a professar o que a gente pensa ser certo, né? Meus filhos eu vou educar, né? Vou trazê-los, claro, desde criança, na minha instituição religiosa, nos ensinamentos que eu penso serem corretos, né? Porém, quando eles crescerem, a decisão de continuar vai ser deles e a gente não pode brigar, digamos assim, né, com os filhos por causa disso. A gente só pode amá-los, respeitá-los e rezar por eles, né, a Deus, que continuem. Eu tenho um exemplo em casa, meu filho que tem 22 anos, ele ainda não fez 23, não. Ele, desde criança, participou comigo da minha instituição religiosa, evangelização, trabalhos, tudo, sempre junto comigo, muito querido ele. Porém, agora que ele mora sozinho, ele não vai. Ele meio que deixou Deus de lado e não ora, não faz nada, não vai nem na instituição uma vezinha que seja, né? Só que é uma escolha dele e eu fiz o que eu podia, né? Então eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia e que agora a escolha é dele. Fico triste, sou mãe, fico, mas eu oro por ele. E quem sabe um dia, assim como nós que estamos aqui, talvez demoramos um tempo para despertar para essa questão religiosa mesmo, né? Então quem sabe ele um dia vai, né, despertar para isso também. Apesar de que o ensinamento dele foi todo voltado para viver a vida já ligado à questão religiosa, mas ele cresceu e escolheu não fazer isso. E a gente fica triste, eu sei, né? Mas eu também tenho fé e sei que vai chegar o momento dele, né, de se ligar a uma instituição religiosa e de se ligar a Deus, né, propriamente dito. Não é nem a instituição em si, mas a estar aqui, né? Estar aqui, a ser cristão, né? A viver conforme Jesus, né, nos ensinou, que é o que a gente aprende aqui, né? Mas estou dando esse exemplo porque a gente não pode querer converter, obrigar, né? E creio que Jesus, aí nesse ponto, foi bem, nos exemplificou muito bem sobre isso. Vamos continuar, né? Nós acabamos aqui o capítulo 11, aí eu queria começar o capítulo 12. Marcos 12, né? De 1
versículo 1 a versículo 12. Vai falar sobre a parábola dos lavradores. A gente já viu também ele lá em Mateus 21. Essa história, né? Só que Marcos sempre traz assim, um pouco diferente, né? Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha, mas eles o agarraram, espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Enviou ainda outro, no qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho, amado. Por fim o enviou, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola, mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Aqui, muitas vezes, né, Marcos fala um pouco diferente de Mateus, e aqui diz, tinha o pessoal, né, os sacerdotes tinham medo da multidão, né, porque era muita gente, então eles deixavam Jesus em paz, muitas vezes iam embora por causa disso. Isso não é contado propriamente dito lá em Mateus, né. Eu não me lembro agora se é 31, eu vou colar, depois se não for, eu coloco um agradecimento por um dia a mais. Tô sem o meu calendário aqui. Então, a gente viu lá, né, em Mateus 21, a gente pode comparar que o dono da vinha era Deus, né? O dono da vinha era Deus mesmo, né? E a vinha é o mundo, né? Ele fez o mundo e entregou para os seres humanos, certo? E aí, ele entregou para os seres humanos e chegou a hora de cobrar entre aspas, né? Cobrar o aluguel. Ele mandou os profetas, né? Então, aqueles servos que foram uns assassinados, outros, né, humilhados, né? São os profetas que vieram antes de Jesus, né? E por fim ele mandou o filho dele, amado, né? O filho dele mandou Jesus para nós, que também foi morto, né? E assim, Jesus já contou isso ainda em vida, né? Então pensem, né? Ele sabia realmente que isso ia acontecer com ele, né? Ele sabia, né? Sempre soube, sempre falou, mas não é fácil, né? Eu entendo que não deve ser fácil a gente... a vida dele mesmo, né? Ele saber que ia passar por aquilo e continuou, né? Continuou aqui, né? Entregando a vida dele por nós, né? Vou botar uma mensagenzinha dessa. Aqui, ó. Depois fazer a colagem. Ó, os cachorros. Assim, e depois Jesus fala ali, as escrituras, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, o Filho de Deus, né? Que Deus mandou para cá, foi rejeitado e se tornou a pedra angular. Se tornou o exemplo que todos nós tentamos seguir, né?
ele veio do Senhor e é algo maravilhoso, né? Deus mandou pra gente, então, Jesus, né? Que é a pedra angular, é o ser mais perfeito que já viveu nesse mundo. E é o exemplo, é o que a gente mais tem de exemplo para poder seguir, para poder saber da palavra de Deus, né? Ele é literalmente a pedra angular. E assim, essas comparações que eu estou fazendo da parábola com Deus, Jesus, com a gente, né? Então, os humanos seriam aqueles lavradores, né? Que foram malvados, né? Que não aceitaram os profetas, não aceitaram Jesus. Mas a gente continua sendo até hoje os lavradores. Ah, mas Silmara, eu não mato ninguém e não espanco ninguém. Mas é que quando a gente não ouve a palavra de Deus, não pratica, quando a gente não faz aqui neste mundo o que Jesus veio nos ensinar, é como se a gente tivesse jogando, matando Jesus de novo, né? Matando o filho do dono da vinha de novo e jogando ele para fora da vinha de novo, né? Quando a gente não aceita, né, a palavra, quando a gente não vive a palavra, quando a gente não pratica a palavra, então a gente está renegando, né, Jesus de novo. Então, quando a gente faz isso, a gente está literalmente matando Jesus de novo, está negando a palavra de Deus ali, né? Então, a gente precisa cuidar para não sermos, né, como esses lavradores maus, né? E começarmos a prestar atenção no que a gente pode evoluir, no que a gente pode viver, né, em nossa vida, que seja em conjunto com a palavra de Deus. Vamos continuar, então. Ah, tá. Deixa eu ver quanto tempo deu de gravação. Cadê? Eu tô tentando, né, diminuir só um pouco, porque tava dando praticamente, né, 1h15 sempre de vídeo. E eu sei que é um pouco puxado, né? Eu tô querendo deixar dentro de 1 hora. Depois, inclusive, eu preciso que vocês me digam o que vocês acham, né? Se tá tudo bem com os vídeos. Gostaria realmente que vocês me mandassem uns comentários aí sobre o tempo da gravação, né? Dos vídeos, sobre se vocês preferem que eu tente deixar assim sempre chegando, né, em 1 hora ou abaixo de 1 hora, né? Vocês têm que me dizer aí como é que tá, né? Se tá tudo bem para vocês, né? Então, eu pararia aqui, porque senão vai passar muito, porque a gente ainda tem que falar das atividades práticas, né? E então depois eu quero que vocês me digam, né, o que vocês acham disso. Eu sei que muitas não usam, né, o arquivo, mas eu usei hoje porque hoje é dia 30, né? Porque eu não tinha mais nada daquele arquivo do mês passado. Daí eu falei, não vou imprimir de novo, não. Aí eu falei, eu vou usar esse mesmo sendo do mês de julho. Já estou fazendo aqui a página da gratidão. Queria fazer um adendo aqui sobre gratidão, gente. O que ajuda muito a manter a nossa fé é a gente ser grato pela vida, pelas coisas que a gente tem. E às vezes é difícil fazer esse exercício, né? Então eu quero saber se vocês estão fazendo esse exercício aí, fazendo a página da gratidão,
Por que eu digo para fazer a página? Porque quando a gente escreve, né, nós da nossa geração, mas na verdade o escrever, até para os novinhos também faz bem, né? Quando a gente escreve parece que a gente grava melhor, né? E aí então a gente, quando escreve a gratidão, a gente consegue ter uma visualização assim um pouco melhor, inclusive, do que a gente tem. Então, eu sou grato, a gente começa a agradecer, né? Pela vida, pela família, por ter comida, por ter rendimentos, né, para sustentar o básico necessário para a família. Só que vai acabando, né? Vai acabando essas coisas maiores, né? Que é o mês todo, são no mínimo 30, né? Então, assim, não esqueçam de parar para pensar nas pequenas coisas também, né? A gente tá lá no trânsito e tomou um susto com um carro imprudente que quase deu um acidente, mas não deu acidente. Às vezes a gente na hora leva um susto grande e tal, mas esquece de agradecer a Deus por não ter tido o acidente, né? Olha que é uma coisa mais prática ali do dia a dia que às vezes a gente não percebe, né? E isso vai em muitas coisas. Eu tinha que fazer algo e deu certo, né? A gente precisa agradecer pelas coisas pequenas. Senhor, muito obrigado por eu poder recortar esse arquivo. Para variar, eu bem bela falando aqui. E tinha caído a gravação. Agora eu não tô gravando em 4K porque demora demais eu ficar gravando de 8 em 8 minutos, né? Atrapalha muito. Então, mesmo assim, caiu a gravação, não sei porquê. Voltando, eu só tinha colado, acho, esses dois e percebi que tinha caído. Então, aqui é a minha página da gratidão do mês de julho, né? E aí eu tava falando para vocês que eu queria encerrar aqui para não ficar muito demorado, né? Pra gente ir fazendo 1 hora, no máximo, de vídeo, né? Aí eu quero que vocês me contem o que vocês preferem. Gratidão de julho. Então vamos lá para as atividades práticas da semana. Bom, eu fiquei pensando naquela questão, enquanto isso eu vou recortando, viu, gente? Todo tempo agora, nesses dias antes da viagem, é contado. Então eu gostaria de propor que a primeira atividade seja louvar a Jesus. Vamos tirar um tempo do dia da gente para louvá-lo. Sil, como é que eu faço isso? Bom, aí é bem particular de cada um, né? Vocês podem conversar com ele, podem orar, né? Podem ouvir uma música que vocês gostem, que conecta aí o coração a Deus. Louvar mesmo. Louvar a existência dele, agradecer pelos ensinamentos, pelos cuidados, sabe? Agradecer a Jesus. Então, essa seria a primeira atividade da semana. Todos os dias, né? Tirar ali um minutinho para louvar a Jesus, certo? Não sei se vocês estão ouvindo o barulho, mas tá uma ventania aqui que parece aqueles barulhos de fantasma. Não sei se vocês estão ouvindo, mas eu tô ouvindo. Vamos lá. Segunda atividade, então, tem que ser, não tem jeito, exercitar o perdão. Vamos exercitar. Acho que todos nós deve ter dentro de si, em algum lugar lá escondidinho, uma necessidade de perdoar alguém. Alguma coisa, nem que seja do passado, né? Ou até lembrar dessa situação do passado e verificar
se a gente realmente perdoou ou se a gente só enfiou lá numa gaveta para esquecer, mas quando pensa, quer matar a criatura, né? Então, às vezes a gente acha ou diz que perdoou, mas se a gente lembra do ocorrido, a gente fica muito alterado, então a gente não perdoou, né? Então, vamos fazer esse exercício de perdão. Se por um acaso você for muito abençoado e não tiver nada para perdoar para ninguém, ou não quiser fazer esse exercício para alguém de fora, faça para si mesma, porque a gente também tem que ter um exercício de perdoar a nós mesmas, porque a gente erra. E se a gente erra e fica se martirizando ou se culpando e fica ali naquela situação complicada consigo mesmo, não dá certo, né? Então, vocês podem também exercitar o perdão, o auto-perdão, se para vocês faz mais sentido. Vamos parar, então, uma vez por dia para pensar sobre isso. E a terceira atividade prática, eu queria que ela fosse mais prática mesmo, né? A terceira, então, atividade, eu queria propor uma coisa relacionada aos lavradores ali, mas só relacionada, né? É que eu fiquei pensando o quanto nós, eu digo nós, o mundo, né? Tá precisando de Jesus, tá precisando aprender a ser cristão de verdade, né? Quantas pessoas ainda se encontram em sofrimentos ou até advindas do próprio mal que elas fazem, né? Quantas guerras ainda a gente tem, quantas coisas ruins. Então vamos dar a autoridade a Jesus, que a gente enxerga ele, né, como autoridade. E vamos orar uma vez ao dia, né, durante a semana, como uma atividade mesmo. Fazer uma oração pelo mundo. Pedir pelo mundo, que o mundo perceba os ensinamentos de Jesus, que o mundo seja mais cristão de verdade, né? Não o falso cristão, que o mundo deixe de guerras e coisas, né, que só fazem o mal. Acho que vale a pena uma atividade dessas. Essa proposta dessa semana eu consegui dar uma focada melhor, né, nas atividades. E tem umas que eu sei que eu fico um pouco... Isso é um pouco difícil, né? Às vezes é tão grande que a gente não consegue colocar ali um exemplo mais focado. Então, eu acho que hoje eu consegui dar um exemplo, então, mais focado para vocês. Bom, estamos, então, no último dia do mês de junho, né? Meu Deus, já passou metade do ano. Só eu que achei que passou rápido demais. Mas de um lado é bom que passou rápido para nós aqui, porque daí já acabou o tratamento do Dudu, graças a Deus. Que Deus abençoe o nosso próximo mês, abençoe as nossas intenções, que a gente possa seguir juntas, possamos estudar cada vez mais e praticar cada vez mais. Logo, hoje mesmo, sai ali, eu vou publicar para vocês a agenda de julho, para vocês já irem se programando, né? Mas o nosso encontro presencial continua sendo no último dia do mês, na última terça do mês de julho, tá bom? Um grande beijo para todas vocês e até domingo que vem.